Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos iniciar hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos falar hoje, então, do dom de ciência, um dos 7 dons do Espírito Santo. É bom deixar bem claro que nós temos também os dons extraordinários do Espírito Santo, né? Nós temos os 7 dons do Espírito Santo. Estes 7 dons foram infusos na nossa alma no dia do nosso batismo, e esses dons infusos, eles servem para a nossa santificação. Eles trabalham dentro de nós para transformar a nossa alma ou para nos assemelhar a Jesus Cristo, né? A pessoa de Jesus. Também existem os dons extraordinários, e esses dons extraordinários também são dons do Espírito Santo, porém eles têm uma missão diferente nas pessoas, nas nossas almas, certo? E o que nós estamos então explicando e conversando um pouquinho são sobre os dons do Espírito Santo infusos na nossa alma no dia do nosso batismo. Então significa que todos nós temos esses dons, alguns mais avivados, né? Ou em algumas almas um pouco mais reavivado, em alguns, né, um pouquinho mais adormecido, mas todos nós temos esses dons, ok? E hoje, então, o dom é o dom de ciência. Alguns estudos na igreja diz que o dom de ciência, ele é intimamente ligado à providência divina. Por que ligado à providência divina? Porque esse dom de ciência é com ele que nós conseguimos enxergar a mão de Deus nos acontecimentos ordinários do nosso dia a dia, né? É através deste dom que a gente consegue perceber que Deus está agindo, está presente, mas também está agindo em todos os acontecimentos da nossa vida, né? Enxergar nas pequenas coisas que é Deus que está agindo, né? Papa Francisco, numa das suas catequeses, lá em 2014, disse assim: o dom da ciência nos coloca em profunda sintonia com o Criador e nos faz participar da clareza do seu olhar e do seu juízo. Vejam que interessante, o dom de ciência ele nos capacita para estar cada vez mais em sintonia com o nosso Criador, né? Olhando com o olhar do Criador. E aí eu te pergunto, como é esse olhar do Criador? Com certeza o olhar de Deus para as criaturas e para todos nós é um olhar de bondade, é um olhar de misericórdia, é um olhar de Pai que sabe amar e perdoar, né? Esse é o olhar de Deus. E o dom de ciência, ele nos ensina a ter também esse olhar de bondade, de misericórdia, de perdão, de acolhimento, né? Para com todas as criaturas e para com os irmãos que estão ao nosso lado, né? Tanto que o Papa Francisco continua dizendo, né? Ele acrescentou que esse dom também ajuda a olhar as pessoas e as realidades, sabendo reconhecer seus limites e sua orientação para Deus. E é bem isso, né? É o dom de ciência que nos ajuda a enxergar os nossos limites, mas também a entender que aquele irmão, aquela pessoa que está ao nosso lado, seja no trabalho, em casa, em qualquer lugar, também tem seus limites e seus defeitos, né? Sim, limites e defeitos que nós temos que buscar melhorar, buscar aprimorar, buscar uma mudança também de vida, sem dúvida, mas todos nós somos limitados, porque somos seres humanos, temos nossos erros, pecados e defeitos, né? E todos aqueles que estão ao nosso redor também têm. E o dom de ciência nos ajuda a enxergar a todos com esse olhar de bondade, com esse olhar de misericórdia, né?
Se Deus é maravilhoso, Deus que é Pai, Deus que é bondade, nos ama do jeito que nós somos, limitados, pecadores, porque nós iremos rejeitar ou afastar de nós alguém só porque esta pessoa tem limites e defeitos. E aliás, como nós temos, né? Então, esse dom de ciência nos ajuda a enxergar melhor e a enxergar com o olhar que vem de Deus. Então, nesse momento, eu peço ao nosso Senhor Jesus que nos dê esta graça, né? E que reavive em nós este dom de ciência para que sejamos capazes de enxergar o mundo, de enxergar as criaturas, de enxergar as pessoas que estão ao nosso redor com os olhos bondosos, com os olhos misericordiosos, com os olhos de Pai, com os olhos de Deus, com esses olhos que só quer o nosso bem, que só quer e deseja o nosso bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.